Olá, boa tarde a todos. Aqui estamos para mais um encontro de amor, de luz, pedindo ao Pai que tenha misericórdia de cada um de nós, de todo o nosso planeta. E para iniciar o encontro, então, a Elza fará a prece inicial, seguida da Rosa, que fará a leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Todos sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Florescer. Primeiro, agradecer sempre pelas oportunidades que a vida nos dá a cada dia e por esse encontro lindo aos domingos, nos nossos estudos, com o suporte da espiritualidade dos nossos amigos que estão sempre nos acolhendo nas horas difíceis e também nas horas amorosas e felizes. E que a gente seja sempre grato por todo esse aprendizado, por essa renovação que a cada dia temos, para que a gente tente melhorar um pouquinho. E assim, vamos vibrando por todos aqueles que perderam agora no Paraná, né, as suas casas, os seus bens, e muitos perderam a vida. Mas são fatos que acontecem, que a espiritualidade também, com certeza, está nos acolhendo. E assim vamos nessa tarde, com todo o nosso amor, com a nossa gratidão e o nosso fortalecimento, estudar e colocar em prática durante a semana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Amém. Boa tarde, meus amigos do Florescer. Mais um domingo, aí tá frio, mas aqui tá um solzinho bom, então um domingo de luz para nós, né? Luz interna, luz externa. E vamos ver o capítulo, a lição 75 hoje. Libertemos. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. João, capítulo 11, versículo 44. Ele fala de Lázaro. É importante pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro à sombra do túmulo, trazendo-o de volta à vida, pede para que seja restituído à liberdade. Desatai-o e deixa-o ir, disse o Senhor. O companheiro redivivo deveria estar desalgemado para atender às próprias experiências. Também nós temos no mundo da própria alma os que tombam na fossa da negação, os que nos dilaceram os ideais, os que nos arrastam à desilusão, os que zombam de nossas esperanças e os que nos lançam em abandono assemelham-se a mortos na cripta de nossas agoniadas recordações. Lembrá-los é como reavivar velhas úlceras. Entretanto, para que nos desvencilhemos de semelhantes angústias, é imperioso retirá-los do coração e devolvê-los ao sol da existência. Não basta, porém, esse gesto de libertação para nós. É imprescindível haja de nossa parte auxílio a eles, para que se desagrilhoem. Nem condená-los, nem azedar-lhes o sentimento, mas sim exonerá-los de todo compromisso, ajustando-os a si próprios. Aqueles que libertamos de qualquer obrigação para conosco, entregando-os à bondade de Deus, mais cedo regressam à luz da compreensão. Se alguém, assim, caiu na morte do mal diante de ti, ajuda-o a refazer-se para o bem. Entretanto, além disso, é preciso também desatá-lo de qualquer constrangimento e deixá-la ir. Então, nesse título de Libertemos, liberdade, o que é liberdade? É você não estar preso a alguma coisa. E eu posso estar preso porque quero, porque eu não consigo me libertar. Mas geralmente quando a gente fala preso, é contra a nossa vontade. A gente está numa situação
desagradável para a gente está desfavorável, que não é conveniente. E ele fala aqui disso. Ele fala em relação a Lázaro, né? Que Lázaro volta à vida e ele fala: tira as roupas dele, deixa ele tentar novamente ter as suas chances, experienciar, né? Ou fazer diferente. Então ele fala muito disso, que tem pessoas na própria carne, em vida, né? Que são nossos desafetos, que nos trazem uma sensação ruim, ou que nos arrastam para a tristeza, ou que não acreditam em nós, ou que zombam de nós. Ou seja, tem pessoas ao nosso redor que não exatamente nos botam para cima, para nos dizer o contrário. E também tem pessoas que a gente também, por algum motivo, não gosta ou não quer bem. Então, eu sempre penso assim, eu posso ter desafetos, mas também eu posso ser o desafeto de alguém. Eu sempre penso isso comigo mesmo, sabe? Então, eu fico pensando, o que eu não quero para mim, não vou querer para o outro. Então, eu não gostaria que alguém lembrasse de mim com raiva, eu lembrar de alguém com raiva, com pesar, apesar de ter feito alguma coisa que me magoasse. Então, ele diz assim: para que lembrar? Para que você novamente sofrer, reaviver velhas úlceras? É sofrer de novo, né? Então, quando o pessoal fala recordar é viver, é verdade. Quando você lembra uma coisa boa, aquele sentimento volta para você como se fosse na atualidade, como se fosse real. E lembrar uma coisa ruim também volta em forma de dor, de pesadelo, de tristeza, de frustração, raiva, desespero. Então, eu penso sempre assim: a liberdade para mim é que nem o perdão. Para eu poder perdoar alguém, às vezes eu vou fazer até por uma questão de segurança própria, de autocuidado. Eu sempre falo: se eu perdoo alguém, pode até ser que a pessoa não esteja feito certo comigo, mas eu vou libertar, vou me libertar dele. Eu não vou ficar preso pela dor, ou preso pelo remorso, ou preso pela raiva, né? Então, eu penso assim: libertemos as pessoas do nosso passado, do nosso presente, aquelas que puderam ter feito alguma coisa e não fizeram aquilo, tá, já foi, fizeram assim, assim escolheram, né, que tudo é escolha. Então, eu penso que quando a gente se liberta dessas coisas que nos prendem, a gente não quer dizer que a pessoa fez certo, que ela não vai ter nenhum julgamento. Esse julgamento não pertencerá a mim. Quem vai julgá-lo vai ser a sua consciência, vai ser seus atos, vai ser a justiça superior, e não a mim. Então, eu penso que liberdade, libertemos, é que nem o perdão. Você os dá, muitas vezes, não porque a pessoa foi assim, como dizemos, inocente, mas que você precisa parar de sofrer, que você precisa seguir em frente. E além de perdoar, além de deixar libertado a pessoa, o desafeto, como queira chamar, eu acho que isso também vai ajudá-la. Você não querer mal para ela. Tipo assim, não, eu não tenho nada mais contra você, que você encontre a sua luz, que você se dê bem dentro do possível. Querer algum bem para ela também, isso eu acho que é válido. Acho que tem uma passagem que é no Evangelho que fala isso, que perdoar não é ter pelo aquele outro que lhe fez mal o mesmo sentimento de uma pessoa que você ama, mas é não querer bem, é querer que aconteça o melhor, que ela se endireite, que ela viva bem, que ela não faça o mesmo. Eu acho que é isso. Liberdade é isso, a gente soltar-se daquilo que nos prende, que faz mal, seja em vida, seja aqui na terra, no nosso vizinho, nosso parente, uma pessoa de antiga relação nossa, um patrão, um amigo, ou também no mundo espiritual. Eu acho que deve ser, e tenhamos a chance de fazer agora, porque o hoje é agora, porque muitas vezes você vai falar: ai, poxa, podia ter perdoado, podia ter falado, podia ter feito as pazes, e às vezes já acabou o tempo, né? Então, eu acho que é isso. Se a gente liberta, a gente perdoa e reza para que cada um encontre o seu melhor caminho, aqui ou no mundo espiritual. É querer o bem, não importa quem. Era isso, pessoal. Obrigada, Rosa. Palavra em aberto para quem quiser fazer os comentários.
Rosa, eu penso que você pegou o centro da mensagem aqui na categoria do perdão. Porque a liberdade que ultrapassa a fronteira do encarne e do desencarne é essa liberdade que vem do perdão. E ela ela é multifacetada. A gente se perdoar, às vezes é uma etapa que a gente ignora ou negligencia. Às vezes a gente fica guardando dentro da gente, em alguns estágios evolucionários da gente, a gente ainda fica apegado a certos sentimentos negativos, ou fica cultivando aquela mágoa. Em alguns casos, ainda infelizmente, na forma de ódio, rancor. E você guardar rancor, raiva, ódio, mágoa, é o mesmo, como diz o ditado, beber veneno e achar que vai matar o outro, que vai fazer mal ao outro. E não vai. Vai fazer mal a você e aos outros, ao seu redor. Inclusive quem te causou que principiou aquele processo interno que resultou nessa ferida emocional. Parece que atualmente, no processo evolucionário, intelectual, inclusive médico, está se reconhecendo a dor moral, o dano moral que a gente pode causar ou que outros nos causam. Equivalente ou às vezes tão sério ou mais sério que o dano físico. E daí a necessidade ou a importância dessa lição tão poderosa que está no particípio como ordem, libertemos. Não é um convite. É um imperativo. Perdoar. Porque a verdade é que ninguém deve nada para a gente. A vida não nos deve nada, Deus criador, a fonte criadora não nos deve nada. Nós já estamos constituídos de modo a gente se cuidar. E além de se cuidar, ajudarmos a cuidar desse planeta maravilhoso, uns dos outros, da nossa família, de quem precisa. E dessa forma, o exemplo que ele usa do Lázaro, que na tradição judaica o morto ele era enrolado em faixas, e por isso que ele estava preso no túmulo, tudo indica, ao menos que se tratava de um caso de letargia, que a dona mestre Carmen ensinou para nós outro dia, eu acho que na lição, na pergunta 421 do Livro dos Espíritos, né? Que se tratava do caso específico dele, e essa analogia da morte ou da letargia, e chega Jesus e revive, liberta dessa prisão. E esse perdão é uma força que cada um de nós tem. Nós temos esse poder sobre nós mesmos. Nós temos esse poder de libertar a nós mesmos daquelas amarras que nos impedem de evoluirmos, de nos livrarmos não só daquelas emoções que guardamos, das experiências negativas, mas também esse libertar-se no seu nível mais profundo, ou de libertar aos demais, na minha percepção, é mais delicado quando ele se trata de libertar aqueles a quem amamos, ou seja, por quem temos afeto. Às vezes o desafeto é mais fácil de se libertar do que quem a gente tem afeto. Que nem sempre os nossos afetos são ordenados de modo a sermos livres e deixarmos livres a quem nos ama, a quem amamos. Mas o nosso amor, o nosso afeto, ele será tão mais profundo e verdadeiro quanto mais livre ele for. E esse é um grande desafio, possivelmente,
para mais de um dia de reflexão aqui, talvez para mais de uma encarnação. Obrigado. Mas uma encarnação bem longa, né? Eu posso falar? Sim. Para libertar, o termo como você falou, é amplo. Tem que fazer quase uma renovação de você, né? De tudo, da raiva, do ódio, sabe? Você tem que fazer uma verdadeira interior, tem que renovar. Daqui para frente, eu que tenho conhecimento da verdade, eu não posso errar, não posso transgredir as leis divinas, entendeu? Só são duas, né? Amar a Deus das coisas, se aplique como a ti mesmo, o próximo como a ti mesmo. Então a gente tem que chegar ao próximo com o nosso irmão, que é muito difícil, né? Teve na rua um senhor que, não sei porquê, cara d'água, ele não me cumprimenta, eu passo por ele fazendo orações. Tá? Talvez seja rusga de antigas, vida pretérita, mas temos que nos libertar das amarras que nos prendem nessas contínuas reencarnações. O que estou fazendo aqui? Até hoje não sei, mas procuro fazer o melhor. Bom? É isso aí. Obrigado, gente. Parece que a Elza levantou a mão. Pode falar, Elza. Eu ia ficar quieta, mas não consigo. Essa lição é maravilhosa. Eu acho que todo mundo conseguiu resumir bem. Mas eu acho que a gente se libertar, né, é um trabalho muito profundo interno de cada um e gera muito sofrimento, mas ele é necessário. E libertar e liberdade são coisas diferentes. Se libertar, a gente vai se desprender dessas sombras, desses padrões que a gente foi colocando na nossa vida de forma errada. E tudo isso vai ocorrendo e a gente vai, através do estudo, né, nós estamos aqui estudando já há um bom tempo, e percebendo que a única pessoa que mais sofre com tudo isso, de você ficar preso à amargura, à tristeza, a padrões que realmente não te fazem bem, é você estar se prejudicando. Você é o que mais vai sofrer com tudo isso. E quando você tem essa consciência de falar, nossa, por que eu estou pensando nisso, que ocorreu lá no passado com aquela pessoa? Muitas vezes aquela pessoa já nem lembra daquela situação. Aquela pessoa já seguiu o caminho dela adiante e você está lá preso numa situação que já nem existe mais. Então, assim, eu acho que o mais importante é o estudo, a consciência, você perceber essas coisas que estão te fazendo mal e já ter condições, que todos aqui nós temos condições de mudar, de fazer essa renovação, de falar, por que isso, né? É a mesma coisa que se você vive no passado e pensa no amanhã, você não está vivendo agora, o hoje, né? Então, o seu amanhã, ele vai estar referente a essa situação estagnada que você está vivendo agora. Então, a gente só tem muitos aprendizados aqui que a gente já sabe que a gente tem que melhorar isso, a gente já sabe que pode, a gente tem essa força, essa fé, essa vontade, e tem que dar continuidade. Era só isso que eu queria falar. Essa lição é muito bonita. Obrigada. Obrigada, Elza. Mais algum comentário aí, gente? Ô, Joana, se você me permite, Elzinha, desculpa. É só lembrando, uma vez eu li uma frase num livro espírita que me chamou muito a atenção. Essa frase diz assim:
quem cobra afeto está sempre arriscado a levar um calote. E eu achei muito interessante, porque a gente cobra afeto de nós mesmos. E muitas vezes nós somos esses caloteiros, né? Porque se nós não conseguimos nos entender, nos examinar, fazer uma anamnese profunda dos nossos sentimentos, das nossas emoções, a gente toma atitudes tão ridículas que você depois presta atenção e diz assim, meu Deus, e fui eu que fiz, né? Só que já foi, né? Você já fez, não adianta. Então, se você não quer ser caloteira com você mesma, é preciso que nos reconheçamos, né? E que reconheçamos também as nossas limitações, para que a gente possa sempre dar o melhor. E quando você dá o melhor, você se liberta. E você automaticamente você liberta o outro, porque você agarra o outro assim com força, porque você não consegue ficar sozinha com você mesma, né? Não sozinha no sentido mais amplo da palavra, fisicamente, mas com você mesma. Então você exige do outro. E o outro te dá calote e você não consegue conviver com isso. Então era isso só, uma pequena observação sobre o afeto. Oi, bonito! Ó, quanto afeto, hein? Ah, que bonitinho. Cada lambidinho é um beijinho, né? Coisa mais bonitinha. Muito fofo. É um amor todo dia aqui. Todo dia, é verdade, é verdade. E ele não pede nada de volta, né? Tá certo. E é isso, gente. Desculpem aí eu interromper. Elza, você queria falar de novo ou você tinha esquecido de Eu tirar? esqueci a mãozinha, esqueci de tirar a mãozinha, tá bom? Ah, Eu queria bom. mostrar para vocês essa fofura aqui. Coisinha mais fofa. Tá crescendo, hein? Bonitinho. Delícia. Deus abençoe. Sempre uma delícia, né? É a Cris está entrando. Boa tarde, Cris. Dora quer falar alguma coisa. Tá todo mundo meio quietinho aí, né? Acho que é o friozinho. Deve ser o frio. Eu só vou falar rapidinho, porque estou vendo que a hora está passando. Eu tenho um hábito de todos os dias, quando eu faço minhas orações para dormir, eu peço aos meus benfeitores e mentores abnegados que possa me conduzir a minha família a um instituto espiritual, lá onde eu possa me encontrar com os meus desafetos, sejam eles encarnados ou desencarnados, para que nós possamos nos perdoar e nos harmonizar, e, consequentemente, nos libertar das mágoas e dos ressentimentos desta vida e de vidas passadas. Isso eu peço todos os dias. Por quê? Porque tanto entre colegas, familiares, a gente tem sempre uma coisinha ou outra que a gente tem que ter paciência, mas que é muito importante que, enquanto o sono, o corpo físico está descansando, nós temos a liberdade, nós possamos estar pedindo auxílio dos nossos benfeitores para conseguirmos acertar um pouquinho dessas dívidas que a gente vem aqui para poder ressarcir. É só isso que eu queria falar. A gente quer, né, se livrar mesmo, nos libertarmos desses ressentimentos, mágoas, né, como se a gente quisesse alinhar com todo mundo. Mas eu acho que interiormente, quando você alinha com Deus e você está ali, né, dando a oportunidade para você mesma de se libertar, pedindo perdão, desculpas, porque às vezes você está plenamente ali aberta para esse perdão, mas o outro não quer te ver pintado de ouro, né? Então, eu acho que essa forma da Dora encontrou do espírito falar, né? Quando você dorme, quando você está no seu sono, né? É uma forma, talvez, realmente da aproximação
para que haja esse perdão, essa desculpa, né? Mas nem sempre depende só de nós, porque a gente tenta trabalhar a nossa dor de uma forma, elaborar essa nossa dor de uma forma mais tranquila, aceitando e trabalhando para poder amenizar, mas às vezes o outro está num patamar que ele não quer te ver mesmo, nem pintado de ouro, nem de brilhante, nem nada, né? Porque a raiva, o ódio é muito grande, né? E se a gente faz esse tipo de postura, de oração, de prece, pedindo auxílio para nós e para o outro, eu acho que vai quebrando essa muralha, né? Mas tem que ter muito altruísmo mesmo, né? Ter muita confiança, confiar muito no Pai e acreditar na sua fé para você conseguir fazer isso. Não é um exercício fácil, não. De se fazer no dia a dia, né? Mas a gente tem que fazer sim. Porque, como diz Dona Carmen, aqui a gente tem que tentar alinhar todos os nossos desafetos aqui mesmo, no plano, porque nós estamos no meio plano. A hora que um vai antes, você fica em desvantagem, né, Dona Carmen? Sempre, E corre-se o risco de quando, de repente, alguém na tua família fica grávida. E quem é que volta? Outro risco. Adivinha. Né? Aí a gente vê aquele pacotinho no nosso colinho e fala, ai, que gracinha, sem saber que é o próprio, né? Então é melhor, pelo menos, fazer esse movimento de fazer as pazes e de não cobrar para a gente não receber um calote, né? Porque a gente deve ter passado tantos calotes na vida, né, gente? Fala a verdade. Não é por nada, não. Mas nós já fizemos poucas e boas, né? Então, a gente ainda tem resquícios aí pelo caminho. Você não, Raça. Você é um espírito de luz. Você é uma criança de ouro, mas... Imagina, cara. Claro que a gente nunca aprontou nada. Não. Ai. Imagina. Dora, Dora, desculpa, não, cara. Oi. Dora, excelente ideia, senhora, viu? Você deu uma ideia que nós devemos aguardar e estar do outro lado para reconciliar. Enquanto estamos aqui, vamos reconciliar com aquele que está na nossa vida encarnada e também aqueles que também estão do outro lado. Exatamente. Para partir, para reencontrar com ele. Então, esse pedido, olha, eu vou colocar como na minha agenda, viu? É a chance que nós vamos ter de perdoá-los e que eles nos perdoem, e que nós também possamos nos perdoar, e né, que eles também se perdoem, para que a gente possa se harmonizar enquanto estamos no corpo físico, aproveitando essa chance, essa oportunidade de agora, né? E é um exercício que eu faço todo dia, e meu marido também, todos nós, porque precisamos. Ele está aprendendo aqui, está fazendo comigo a oração às 10h30 todos os dias. Então, aos pouquinhos, a gente vai passando tudo, né? Para que a gente possa, pelo menos na hora que passar para lá, sabe Deus que se tem árvore mesmo no umbral, se não tiver, aí a gente está frito. Agora, se tiver, a gente ora. É verdade. Vai, Rosinha. É isso. Isso, aprendizagem mesmo, meu Deus do céu, parabéns, lindo. Eu gosto muito da frase da Madre Teresa, que ela fala assim: as pessoas boas merecem o nosso amor, as pessoas más necessitam dele. Então, eu faço todo dia meu rosário da manhã e eu sempre coloco uma oração pelos meus desafetos, acho que eu até falei já para a Joana. E é impressionante, eu coloco só a inicial, para falar a verdade, da pessoa, né? Mas as pessoas que eu coloquei, deixa eu pensar, coloquei todos os desafetos, hoje eu nem posso colocar mais, porque digamos que essas pessoas que tinham um sentimento talvez não bom contra mim, eu rezava porque elas não tivessem, que elas ficassem de boa, porque se elas estivessem de boa, não ficar preocupada comigo, né, não olhar para mim. E deu certo. Então, acho que as pessoas que nos causam algum mal-estar, alguma coisa que a gente não se sente bem,
Às vezes não é sobre nós, é sobre ela, né? Ela que não está bem, ela que está com algum problema. Então, é por isso que eu gosto dessa frase. As pessoas más precisam do nosso amor. E pode ser assim, né, em oração. Bem lembrado, Rosa. Muito bem lembrado. E aí, mais algum posicionamento, gente? E lembrando aí que essa dica da Dora, né, nós estudamos, acho que na questão 414, né, dona Carmen? Quando falava que a gente, durante o sono, a gente se liberta. Durante o sono, E que a gente pode, sim, encontrar com os que estão já no plano espiritual e vice-versa, né? Essa questão, a dona Carmen já tinha comentado ela antes, é que às vezes a gente estuda e não associa com a dinâmica da nossa vida, né? Mas aí a gente tem que ler a questão, compreender e realmente começar a pôr em prática, né? Como a Dora colocou aí, que ela já faz isso, né? Sabendo que tem essa oportunidade de, durante o sono, se libertar do corpo e ter acesso aos afetos e desafetos, na realidade, né? Muito bom. É mais fácil, né, Jana? É mais fácil. Liberta da vestimenta carnal, né? Bem, se ninguém for colocar nenhuma outra pontuação sobre essa lição do Libertemos, né, dona Carmen? Talvez possamos conseguir, né? Muito que bem. Gente, para hoje é da 431 a 434, certo? Isso mesmo, dona Carmen. Então, vamos em frente. 431. Qual é a fonte das ideias inatas do sonâmbulo? E como pode falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília e que estão mesmo acima da sua capacidade intelectual? Acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que lhe reconheceis, somente que eles se encontram adormecidos, porque o seu invólucro é bastante imperfeito para que ele possa recordá-los. Mas, em última análise, o que é sonâmbulo? Um espírito encarnado como vós, para cumprir a sua missão, e o estado em que ele entra ou desperta desta letargia. Nós já te dissemos repetidamente que revivemos muitas vezes. Essa mudança é que lhe faz perder materialmente o que conseguiu aprender na existência precedente. Entrando no estado a que chamais crise, ele se lembra, mas sempre de maneira incompleta. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o conhecimento e nem como o possui. Passada essa crise, toda lembrança se apaga e ele volta à obscuridade. Agora, Kardec tem uma explicação, que ele diz assim: a experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos, que lhes transmitem o que lhes devem dizer e suprem a sua insuficiência. Isto se vê, sobretudo, nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, o outro lhe indica o remédio. Esta dupla ação é algumas vezes patente e se revela outras vezes pelas suas expressões bastante frequentes. Dizem-me que diga ou proíbem-me de dizer tal coisa. Neste último caso, é sempre perigoso insistir em obter a revelação recusada, porque não se dá lugar aos espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulos e sem se interessarem pela verdade. Gente, isso aqui é muito profundo, é muito delicado, porque quando você vai a um lugar que você quer que as pessoas, que aquela médium ou aquele médium te fale o que você quer ouvir, às vezes você está acreditando numa coisa que não é realidade. E o médium, quando sabe que você vai com bastante desespero, com bastante sofrimento, que você vai à procura de uma resposta que vai suprir
a tua própria identidade, né? Você acredita. Às vezes é muito comum a gente receber pessoas para conversar que foram a lugares onde aconteceu isso, né? Das pessoas falarem algumas coisas e a pessoa entrar num sofrimento e numa depressão profunda. Então, é preciso ter discernimento, bom senso, para que você possa sair desta leviandade e você mesma, através do estudo do Evangelho, através dessas preces que tem no capítulo 28, para pedir um conselho, para quando você está em dúvida, saber o que você deve ou não fazer, enfim, é um grande papel que o Evangelho faz na vida de cada um de nós, de orientador. Então, se nós temos, como diz André Luiz, né, alguns dias somente de doutrina espírita, nós já temos esta capacidade de saber o que deve fazer, o que não deve fazer, o que é certo e o que não é certo. Então, cuidado, porque existem, às vezes, né, pessoas com essa capacidade e aproveitam a fragilidade da pessoa que vai lá te pedir um conselho, né? E aí a pessoa, às vezes, fala algumas coisas que realmente vão te fazer sofrer e que provavelmente não é tão verdadeiro, né? Então, é o cuidado que a gente tem que ter ao conhecer a doutrina, também você saber o quanto é importante o estudo dela para poder evitar problemas maiores, né? Aqui na 432, lembrando, gente, lembrando que quando a gente vai fazer um atendimento fraterno, é muito comum o espírito te dizer alguma coisa que você sabe que você não deve dizer, porque é inadequado. Então, aquele médium que tem esta acuidade, que tem este cuidado de você não deixar a pessoa sofrendo, porque também não vai resolver nenhum problema, então é preciso que realmente haja este equilíbrio e respeito emocional para que não se deve dizer. Tem coisas que não são para dizer, porque vai adiantar o quê? Aí a gente cai de novo na peneira socrática, né? Então, se você tem esse bom senso e esse discernimento, cale-se, porque a própria vida vai mostrar e às vezes a própria pessoa vai chegar à sua conclusão, sem você precisar ser essa ferramenta, né? E a 432, como explicar a visão à distância em alguns sonâmbulos? A alma não se transporta durante o sono, o mesmo se verifica no sonâmbulo, no sonambulismo. Ó, vou até repetir. A alma não se transporta durante o sono, o mesmo se verifica no sonambulismo. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou da natureza do espírito encarnado, de uma e de outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito libertar-se mais ou menos facilmente da matéria. As faculdades de que o sonâmbulo desfruta são as mesmas do espírito após a morte? Até certo ponto, pois é necessário ter em conta a influência da matéria a que ele ainda está ligado. Gente, isso aqui é sensacional, né? Porque é assim, quanto mais aquele espírito é desligado da matéria, isto é menos apegado, menos apegado à matéria. A matéria que eu digo é a sua própria matéria, né, o seu próprio corpo, e a matéria que o cerca, né? É a família, as coisas particulares dela, né? As suas coisas de uso pessoal. Então, isto tudo também contribui para que você faça um bom trabalho espiritual numa casa espírita. Porque se você é muito apegado
aquilo, né? Uma vez eu ouvi assim, a pessoa me disse assim: ah, mas eu vou servir de ferramenta para os espíritos? Ah, tenha paciência, e depois eu vou ficar com as vibrações daquele espírito que eu ajudei a disciplinar, ou a falar, ou a educar, ou seja lá o que for, que palavra que eu vou usar. Então, isso não é apego? Claro que é. Então, quanto mais você se desapega, e quando vai fazer um trabalho mediúnico, você diz assim: Senhor, estou aqui, que eu seja a ferramenta que o Senhor necessita para que eu possa ajudar alguém. Fim. Não precisa fazer 1/3, 2/3, não. É simplesmente você ser sincera. Você se colocar como uma ferramenta do amor do Cristo para poder auxiliar alguém. Porque alguém te auxiliou e há de te auxiliar também em algum momento da tua vida. Ou da vida ou da morte, né? Sem dúvida alguma. Então, é isso, gente. Eu fiz até 434. Aí, para a semana que vem, Joana, a gente faz da 435 a 438, tá bom? É curtinho, não é um tratado filosófico sobre a vida. São apenas perguntas sobre o sonambulismo. Alguma dúvida, qualquer coisa, a Joana está aí, ela resolve tudo, tá bom? Quem dera eu. E é isso, gente. Pode ser, Joana, da Pode, tá 435, certinho, dona Carmen, já anotei. 435 a 438, tá bom? Dúvidas, gente? Pode perguntar aí que a Joana está afiadinha. Eu acho que a gente pode prosseguir, né? Elzinha, você Quer que consegue? eu faça a ponte? É bom. Consigo. Conseguiu já Então tá guardar, bom. conseguiu entrar, tá com o visita? Tá, tudo bem. Então vamos serenando os nossos corações, vamos acalmando as nossas mentes, pegando todo esse aprendizado de hoje e vendo também que o apego, ele também nos amarra. O apego, ele nos prende, deixa a gente estagnado. E quanta coisa que nós aprendemos hoje. Que a espiritualidade sempre nos auxilia, a gente pode ter certeza disso. E que com a ajuda deles e com o nosso coração, com amor e gratidão, a gente consegue resolver as nossas amarras. E vamos assim, pensando numa grande luz de vibração, para que a Joana receba a prece e mais ensinamentos nessa tarde de hoje. Com a graça de Deus, com a graça de Jesus. Boa tarde. A nós todos aqui, pensando nas lições do Cristo. E aí eu pergunto para mim mesma, todos os dias, o que eu sou na minha própria vida? O que você é na sua própria vida? Nós somos um peso, nós somos um carro, como vocês mesmos dizem, né? Calcanhar de Aquiles ali? Ou eu sou a luz, a resposta do amigo em desespero, o refrigério? Temos que sempre pensar no nosso papel neste planeta Terra. O que fazemos com todo esse tempo que a gente tem aqui? A gente ajuda, auxilia, ou a gente quer tudo para nós mesmos, sem dividir nada,
sempre pedindo a mais, sempre querendo o melhor. Mas aí vem outra pergunta. Se você quer o melhor, você faz o melhor? Ninguém quer conversar tanto dentro de si, porque as ideias, as perguntas vão vindo, e às vezes a resposta honesta não é o que a gente quer. Então é perguntando todos os dias se eu posso ser o unguento da ferida do meu irmão, ou se eu vou escavar a ferida. A lição falou de liberdade. Libertemos. Nós temos que nos libertar do nosso rancor, da nossa mágoa, do nosso julgamento sobre tudo e todos. Nós temos que nos olhar com franqueza e enxergar quem eu sou hoje, como eu estou hoje e agora, o que eu posso fazer para começar a minha renovação. É difícil, né? Porque a gente não quer parar. A gente vai assumindo tantas coisas do ponto de vista extremo. E às vezes a gente foge desse momento, dessa conversa. Nós com nós mesmos. É preciso que a gente aprenda a ter nosso momento de fala interna, pedindo ajuda ao nosso Criador, ao Cristo, para clarear nossas ideias, nos fazermos senhores de nós mesmos, nas escolhas do bem. É assim que deve ser. Parar um minuto, pensar sobre sua vida e tentar mudar onde precisa. Tentar ser refrigério para si próprio. Como é doído quando depois que o evento ocorre, a gente sente o arrependimento de não ter feito o que devia. Mas a gente tem que seguir em frente, aprendendo a lição, para que ela não se repita. Precisamos seguir em frente com toda a fé, toda a luz que nossa alma clama. Mas é preciso a vigilância, e nem sempre nós fazemos. A gente deixa se arrastar, que nem uma correnteza. E a gente não quer fazer esse esforço de fazer diferente, pensar diferente, sempre no bem. Hoje a gente vê tudo isso acontecendo no planeta Terra. Muitos não entendem que toda borrasca é seguida de uma calmaria. Às vezes é preciso. Não digo ser destruição, mas que a coisa se acabe, para ela se renovar, para poder despertar cada um de nós para o que deve ser feito. Hoje a gente vivencia essas aflições todas,
Mas cada um de nós pode ser luz quando mentaliza amor a todos, quando pensa na aflição do irmão e pede sustentação para ele. A irmã falou aí, todos necessitamos de vida. Não só aqueles que nós temos simpatia, todos nós. Então, eu deixo para vocês pensar sobre o que é o refrigério para você. É o silêncio do outro, é o colo, é a palavra amiga, é a prece, é o frio agasalhado, é a fome alimentada. Então a gente sempre volta para o que o Cristo ensinou, ao próximo como a ti mesmo. E com esse sentimento, vamos aqui, reunidos com o coração repleto de amor, rogar misericórdia do nosso Criador para esse planeta, rogando a Maria, nossa mãe, o amparo, que seu manto cubra todo o cantinho no mundo, nos amparando e nos sustentando. Gente, não se esqueça de ter harmonia, mesmo quando tudo parece desmoronar. O Cristo está no leito. Confiemos, mas façamos a nossa parte. Vigilância, prece e ação no bem. Eu agradeço estar com todos vocês, porque aqui eu vou aprender, lembrando de tanto que eu deixei de fazer. Mas eu não fico preocupada, não. Eu fico aproveitando o que eu tenho agora para aprender e fazer agora. Então vamos aqui mentalizar todos aqueles que nos são caros ao coração. Vamos mentalizar os nossos desafetos. Vamos mentalizar o universo, o planeta, todos os lares, todos os cantinhos do mundo, com muito amor, pedindo sustentação para que nós e todos os nossos irmãos recebam essa luz de vida. E que assim seja. Graças a Deus. A gente finaliza essa primeira parte, agradecendo a presença de todos vocês. Vamos dar prosseguimento agora com o Vanderlei na parte da assistência fraterna, lembrando que todo o nosso pensamento, nosso querer e a nossa vontade de auxiliar o próximo já acontece quando a gente pensa com todo o amor e com toda a fé. Que assim seja.